Bem-vindo ao Câmara Debate. Muito obrigado pelo convite. Vou começar perguntando ao deputado Wildo Rocha, que é vice-líder do PMDB. A vitória pode ser considerada apertada, deputados? 251 votos, menos da metade da Câmara? Veja bem, nós decidimos, por maioria bastante grande dos presentes, de que não estaríamos autorizando o Supremo Tribunal Federal, nesse momento, de investigar o presidente da República, porque se assim fosse, nós teríamos que tirá-lo do cargo de presidente da República por 6 meses. E a decisão da Câmara dos Deputados e Deputadas foi no sentido de que não houvesse essa autorização, porque nós entendemos que a denúncia é muito fraca, ela é baseada apenas em delações premiadas, no disse-me-disse. Não há contra o presidente da República nenhuma prova concreta de que ele tenha cometido os crimes pelos quais o ex-procurador Rodrigo Janot o acusa, de formação de quadrilha, ou que agora é organização criminosa, que mudou de nome pela mudança no Código Penal, e também obstrução de justiça. Não há nenhuma prova concreta com relação a isso. Além do que, ao tirar, assumiria o Rodrigo Maia, que é do estado do Rio de Janeiro, e nós sabemos dos grandes problemas que tem lá no Rio de Janeiro. Haveria uma pressão muito grande, no sentido de que ele resolvesse o problema, e também, sem dúvida nenhuma, os mesmos agentes, talvez até outros, mas da mesma instituição que entraram com a ação, com essa denúncia contra o presidente Michel Temer, poderiam entrar com uma denúncia pedindo o afastamento do presidente Rodrigo Maia. Então isso iria criar um caos muito grande no nosso país. Os empreendimentos e a segurança jurídica iria lá para baixo. Então a grande parte da Câmara, isso é democrática, a democracia é assim, a maioria vence, entendeu que o presidente Michel Temer deve ser, sim, investigado pela justiça, sim, após o término do mandato, para que o Brasil não venha a sofrer grandes sobressaltos na sua vida econômica. Deputado Glauber Braga, como é que você avalia esse placar aí final da votação? A oposição comemora ou foi ainda uma derrota grande para a oposição? Olha, primeiro dizer que o retrocesso já está instalado. O governo gastou bilhões. Há poucas semanas votou uma medida provisória de renegociação de dívidas que só para deputados e senadores que são sócios ou donos de empresas puderam renegociar a uma estimativa de 3 bilhões de reais. O mesmo governo recebe a bancada do latifúndio e flexibiliza o conceito de trabalho escravo no Brasil. Esse mesmo governo, que diz que tem que fazer a reforma da Previdência de qualquer maneira, recebe a mesma bancada do latifúndio para fazer a renegociação das suas dívidas, o quê? Previdenciárias. Dificulta o acesso para quem ganha o benefício de prestação continuada, que é para quem tem 1/4 de salário mínimo por pessoa na família, dificuldade sensorial de natureza grave, ou por idade, que a idade mínima era de 65 anos. Então tira de quem vive numa situação de extrema pobreza, dificulta o acesso e dificuldade sensorial gravíssima, mas ao mesmo tempo faz um abatimento, uma renegociação das dívidas dos grandes proprietários de terra no Brasil. O governo gastou muito, a gente não pode considerar o que aconteceu ontem aqui na Câmara uma vitória da oposição, porque foi uma derrota para o Brasil. A continuidade do governo do senhor Michel Temer é a continuidade do retrocesso. É lamentável que a gente tenha um presidente da República com 3% de aprovação popular e que utilize bilhões do erário para a sua defesa pessoal, para a sua blindagem pessoal. Infelizmente, é o que está acontecendo, é a situação que a gente está vivenciando no Parlamento brasileiro. E não tenha dúvida, agora eles vêm com tudo, com a votação de reforma da Previdência e desmonte do Estado brasileiro. Vão querer desmontar e entregar até a Casa da Moeda. Já anunciaram isso publicamente. A confecção da moeda nacional, das cédulas que circulam no Brasil, que claramente é algo que tem a ver com a soberania nacional, até isso
eles querem entregar. Então a gente, claro, não fica feliz com a votação que aconteceu ontem, mas vai manter a resistência porque o governo, se puder, entrega tudo num período muito curto de tempo, no ano de 2017 e no ano de 2018. Agora sim, do Carmo desfere vários socos dele. Deputado Edu Rocha, o deputado falou sobre essa liberação de emendas e renegociação de dívidas, somando tudo, foram 32 bilhões. Em um momento de crise econômica, como é que o governo vai lidar com essa questão? Bem, a questão do refis não é o primeiro refis, que é o refinanciamento das dívidas das empresas e pessoas físicas com o fisco federal. Não é a primeira. Deve ser a 100ª vez que o governo federal faz o refis. O refis, ele existe, e eu sou contra, inclusive, refis, porque nós temos um sistema tributário que ele é muito perverso. É um sistema tributário que esgota as empresas e que esgota a capacidade de pagamento tributário das pessoas físicas. E nós temos que fazer a reforma tributária. Nós estamos debatendo a reforma tributária há mais de 2 anos. Inclusive, é um dos temas que eu gostaria que fosse para a pauta da Câmara, uma das reformas necessárias. Porque dentro da proposta que nós estamos idealizando, que nós estamos fazendo, é que a carga tributária saia de cima do consumo e vá para cima da renda, vá para cima do patrimônio. Mas a reforma tributária vai ser prioridade para o governo, deputado? Eu não acredito que seja a prioridade do governo. Até agora não senti isso do senhor Henrique Meirelles, que é o líder da equipe econômica do governo. Não vi ainda ele aceitar a proposta nossa. Ele está vindo aí com uma proposta diferente do que nós estamos trabalhando na comissão. O que é prioridade do governo, porque alcança as contas públicas, é a reforma previdenciária, sem dúvida nenhuma. Mas essa reforma que foi aprovada na comissão especial, ela tem muita dificuldade de ser aprovada no plenário. Essa é a realidade. Ali tem assuntos como a questão da aposentadoria do trabalhador rural, que é muito difícil de ser enfrentada nesse momento. Então, eu acho que nós temos que rever essa questão, outras também que ali estão contidas, mas sem dúvida nenhuma, a reforma previdenciária tem que ocorrer, porque o próprio Tribunal de Contas da União, há 15 dias atrás, divulgou um acórdão em que o Tribunal de Contas, depois de todo o estudo feito, confirma que há um grande déficit no regime geral da Previdência, um grande déficit na Previdência dos servidores públicos federais e também um déficit enorme ainda, muito maior ainda, da Previdência dos militares. Então, hoje nós temos quase 60% do gasto do governo federal com Previdência. Se você for analisar um estudo que saiu agora recente, os estados, grande parte deles, hoje gastam mais com Previdência do que com educação. Como é que nós vamos mudar o país se nós estamos investindo apenas na Previdência e não na educação? Se nós não estamos formando, nós não estamos investindo na formação das pessoas, na melhoria da qualidade de vida, porque tu não vai ter uma melhoria da qualidade de vida de uma geração se ela não tem uma melhor formação. Deputado Glauber Braga, o deputado falou da reforma da Previdência, que é prioridade do governo, mas há integrantes do governo também que dizem que a reforma tributária pode ser priorizada até como um teste da base de apoio do governo Michel Temer. O senhor acha que na reforma tributária pode chegar a ter um acordo entre oposição e governo em determinados pontos? Não, primeiro dizer o seguinte, essa história de que há um déficit na Seguridade Social brasileira não é verdadeira. Acabou de sair o resultado de uma CPI do Senado Federal, onde demonstrou que esse déficit na Seguridade não existe. A conta e o cálculo que eles fazem para justificar o déficit é o que há de contribuição entre trabalhadores e empregadores e aquilo que é pago de benefício ou aposentadoria. Se você for fazer análise com esse foco, ok, você vai encontrar um déficit. Mas o que eles não dizem é que existem outras fontes de financiamento que já são, inclusive, constitucionais e que o governo tem que financiar uma parte, sim, da Seguridade Social brasileira. Então, primeiro, para deixar esse ponto esclarecido. Segundo, a proposta de reforma tributária que o governo, porventura, venha apresentar, jamais vai ser aquela que foi defendida aqui pelo deputado Hildo. O sangue escorre da boca de Guaraci. Olha pra mim! Aconteceu alguma coisa, não? Esse governo não tem qualquer comprometimento com tributação de renda e patrimônio. Se tivesse, não estaria fazendo com que
aquelas que são as grandes fortunas nacionais tenham todo tipo de incentivo em detrimento daqueles que têm os menores rendimentos. Foi falado aqui, por exemplo, pelo deputado Wildo sobre o que há de dívida que precisa, de alguma forma, ser analisada e o que é gasto do ponto de vista previdenciário, em torno de 60%. Eu sei que o deputado Wildo, inclusive, defende essa pauta também, mas o que não é dito é que você tem a necessidade de fazer uma auditoria da dívida pública brasileira e que mais de 40% dos recursos da União são canalizados para amortização e pagamento de dívida. Então, a reforma tributária do governo nunca vai ser aquela que beneficie prioritariamente os de menor renda e a classe média brasileira. Vai ser um conjunto de medidas que possa dar continuidade à política que já está sendo estabelecida, que é uma política de não compatibilização de interesses ou de classe. A política do governo Temer que está sendo tocada é retira-se direitos de quem está na base da pirâmide ou da classe média para garantir direitos de quem está no topo da pirâmide. Então, se fosse uma reforma tributária, onde você tivesse a implementação, a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas, a gente poderia, claro, necessariamente votar favoravelmente. Se fosse uma reforma tributária que tratasse da ampliação daquilo que vai ser pago pelas grandes heranças, que países do mundo inteiro, inclusive, que são países considerados capitalistas, fazem muito mais do que o Brasil, poderia ter o nosso apoio agora. Taxar mais, colocar mais ainda a conta dessa dívida e dessa crise nos trabalhadores e na classe média brasileira é o que a gente não pode aceitar como natural, como fato consumado. Por isso que não tem acordo. Não tem acordo porque o governo não trabalharia por uma proposta como essa. Se acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da minha família, se meu filho morrer, eu vou matar todo mundo que você não conhece. Olha pra mim. Primeiro vai ser você. Nascimento bate a cabeça de Guaraci na lataria do carro. Joga-o no chão e desce. Deputados, a gente vai fazer uma pequena pausa e já voltamos para falar das prioridades aí da pauta. Estamos conversando sobre a organização da base de apoio ao governo na Câmara. Os convidados são os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Continue conosco. Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com os deputados Hildo Rocha, do PMDB do Maranhão, e Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. O tema é a composição de forças políticas na Câmara após a votação da denúncia contra o presidente Temer. Deputado Hildo Rocha, essa composição, como é que fica a distribuição de forças aqui na casa depois da votação da denúncia em que teve algumas pessoas, alguns deputados da base que acabaram votando contra o presidente? Nós podemos confirmar aí os resultados da economia muito melhores. Nós temos uma inflação que é uma das menores de todas as épocas que se confere a inflação no nosso país. Nós temos um juro oficial muito baixo, a 7,5%. Historicamente é um dos menores e vamos bater o recorde de ser o menor ainda, se Deus quiser, até o ano que vem. Isso é uma grande sinalização para o mercado, para os empreendimentos em nosso país. O produto interno bruto voltou a crescer, porque tivemos 2 anos aí de recessão brutal no nosso país. O grande número de desemprego passou de 14 milhões de brasileiros desempregados. Hoje, esse ano já aumentou em 300 mil novos empregos, ou seja, ao invés de cair, nós estamos crescendo. Então, é o que a população esperava, era uma melhoria na economia, para que ele pudesse ter oportunidade de emprego e colocar seu filho também lá, que está na idade já de trabalhar, e ter uma chance de ser colocado lá no mercado de trabalho. Então, nós podemos observar que com esses resultados, logicamente que os deputados também, sabendo que o presidente vai continuar e sabendo que a economia está melhorando, a vida das pessoas, sem dúvida nenhuma, estão melhores, não tenho dúvida nenhuma que o apoio vai ser grande. Deputado Glauber, o senhor é líder do PSOL. E a oposição? Como é que fica a articulação da oposição daqui para frente? Dizem que agora é um terceiro governo Temer, começando, um terceiro começo de governo. Como é que vai ser a composição, a atuação da oposição? Olha, a gente tem uma clareza, né, que no momento que a gente está vivendo, que é de enorme retrocesso, porque não dá para deixar de dizer que o Brasil está retornando ao mapa da fome, milhões de pessoas retornando à miséria. Não dá para deixar de dizer que o governo acaba de tentar fazer com que a gente tivesse a flexibilização do conceito de trabalho escravo. Não dá para deixar de dizer
que o governo tentou vender um pedaço da Amazônia brasileira para mineração, anunciando com meses de antecedência o que faria dentro do território nacional. Não dá para deixar de dizer, e eu quero repetir isso, que bilhões de reais do orçamento foram utilizados para blindar o senhor Michel Temer e os seus ministros. Então, o país que eu vivo, com todo respeito, é diferente daquele país que foi pintado aqui pelo deputado Hildo Rocha. E eu vivo no país onde a maioria absoluta dos brasileiros tem essa mesma visão. Dito isso, a gente tem que ter amplitude na resistência. Refazer aquilo que está sendo destruído pelo governo de Michel Temer e pelos seus aliados não vai ser tarefa fácil para governo nenhum. Vai precisar, sim, de ampla articulação popular e vai precisar necessariamente que, no atual momento histórico, a gente consiga resistir para que eles não entreguem mais. Agora, deputado Hildo Rocha, a previsão é que haja aí, o deputado falou do ano eleitoral, que a gente está prestes a começar, tem partidos que hoje estão na base e que vão ter candidatura à presidência, como o PSDB. Isso pode abalar um pouco as forças aí da base? Não vejo dessa forma. Mas mesmo o PSDB deixando a base do governo, porque sinalizou isso ontem, nós vamos ter apoio do PSDB em vários temas que são importantes, como a questão da reforma tributária. Até porque o relator da reforma tributária é do PSDB. Quanto ao que nosso querido o Glauber Braga falou, esse grande deputado que tem aqui na Câmara, que representa o Rio de Janeiro, com relação à privatização, tem lógico que algumas privatizações nós nos posicionamos contra. Com relação à Eletrobras, eu sou a favor da privatização da Eletrobras, porque se nós formos analisar e comparar com as telefônicas, que é um serviço muito parecido, nós podemos perceber que as telefônicas, depois de privatizadas, passaram a oferecer mais serviço. Hoje nós temos serviço de telefonia em cidades do interior do Maranhão que, se fosse pública, não chegaria lá. Na época que era telefonia apenas pública, nós tínhamos um preço muito alto. Eu mesmo cheguei a comprar aparelho de telefonia móvel, naquela época comprava uma linha por R$ 1.500. Isso em 95, 96. E hoje não, hoje praticamente as operadoras de telefonia, que são 4 ou 5 no Brasil, elas praticamente pagam para te ter um sinal deles, para te ter uma linha que seja da operadora, e tem a disputa. Na verdade, entre as telefônicas, uma concorrência que é uma concorrência salutar, que é boa. Posso falar sobre esse assunto? Sim, pode, deputado. Desculpa, mas é incomparável, deputado Hildo. E eu digo por que é incomparável. Mas antes de dizer por que é incomparável, eu queria dizer que a gente não pode esquecer, em primeiro lugar, né, que a telefonia celular no Brasil, as operadoras de telefonia, são as campeãs de reclamações no PROCON. Agora sim, do Carmo e desfere vários socos dele. Se você chega em uma cidade, mas se no fosse grande pública, centro, seria muito maior. Vou chegar lá. Você chega numa cidade que é um grande centro, né? Normalmente você tem 4 operadoras de telefonia celular. Mas você chega lá na comunidade Visconde de Imbé e Trajano de Moraes, eles estão anos e anos trabalhando para que você tenha telefonia, e não tem, porque não é lucrativo para a empresa privada colocar lá uma rede para poder estar fazendo essa operação. Você chega lá em Vargem Alta, que é o segundo maior produtor de flor de corte do Brasil, lá não vai ter telefonia. Por quê? Porque não é lucrativo. E não tem comparação, porque diferente da telefonia, que teoricamente você pode ter acesso a uma operadora ou outra, o cidadão, quando vai ligar o seu interruptor de energia elétrica na sua casa, ele não vai poder escolher entre a operadora X ou a operadora Y, vai ser uma operadora só. Agora sim, do Carmo e desfere vários socos dele. Então está na cara que, por um serviço que é monopolizado por uma empresa privada, a conta de energia elétrica vai lá para cima. Países internacionalmente que fizeram um movimento de privatização de serviços como energia e água estão voltando atrás. Paris está voltando atrás no seu processo.
de privatização da água, exatamente por fazer a avaliação do valor estratégico e do que isso representou, principalmente para a população mais pobre desses países. Em vários países da Europa, eles estão voltando atrás na privatização da energia elétrica, como fizeram em anos anteriores, porque as pessoas estão deixando de ter energia elétrica nas suas casas, e isso lá representa que as pessoas vão passar frio, porque elas precisam da calefação. Então eu considero que é incomparável e gostaria aqui de ter a oportunidade de fazer esse contraponto. Agora sim, do Carmo e desfere vários socos dele. Veja bem, no Maranhão hoje, quase todos os estados, tem só apenas uns 3 estados que a distribuição de energia elétrica é pública. São os piores que nós temos. Não avançam, eles não conseguem oferecer uma energia de qualidade. Lá no Maranhão mesmo, nós tínhamos antes, quando a empresa que fornece energia era pública e depois ela se tornou privada, faltava energia constantemente. Até as indústrias, para se instalar no Maranhão, tinham grande dificuldade, tinham receio, porque não tinham confiança no sistema elétrico do Maranhão. Mas não é possível melhorar o serviço, deputado, sem a privatização? Como? Se não tem dinheiro. Eu faço uma proposta. O Brasil não tem dinheiro, porque o governo teria que ter o dinheiro para investir na melhoria do sistema. E o que nós temos hoje é um déficit. Nós temos um déficit brutal, que significa em mais aumento de endividamento do país. Hoje, nós temos aí cento e tantos bilhões de déficit, que vai encerrar o ano com quase 160 bilhões de déficit. Como é que nós vamos fazer investimento? Vamos esperar as coisas entrar em blackout, em crise novamente, e não ter energia para poder privatizar? Eu faço uma proposta objetiva ao deputado Wilder. A proposta objetiva é o seguinte: primeiro, eu acho que eu sou da reflexão que muitas vezes sucateiam o serviço público para justificar o processo de privatização. Agora sim, do Carmo e desfere vários socos dele. Mas vamos partir do pressuposto que isso não aconteça. Vamos fazer então um plebiscito com a população brasileira e dos estados afetados pelo processo de privatização das suas companhias, e o que a maioria do povo decidir, está decidido. Aceita isso, deputado Wilder? Problema, eu aceito, eu sou a favor do plebiscito. O problema é que os plebiscitos que ocorrem no Brasil... O problema do plebiscito é que o povo decide? O povo é que tem que decidir mesmo. O povo decide, mas o povo decidiu que teria direito a cada um brasileiro ter uma arma em casa. O plebiscito disse isso, mas nunca aconteceu isso. E não foi muito pelo aquilo. contrário, se fez foi desarmar o cidadão de bem, as famílias, e os bandidos estão aí. A gente vê aí no Rio de Janeiro a população desarmada, fazendo grade nas casas, se protegendo, e a bandidagem solta aí com metralhadora, fuzil, a gente vê. Isso aí lá no morro, o turista... Entrou no morro lá, morreu. Desculpa, mas o que foi votado foram coisas diferentes. O que Não, foi votado foi um referendo relacionado ao Estatuto do Desarmamento. Exatamente. E naquele referendo você tinha uma flexibilização maior para que a pessoa tivesse acesso a algum tipo de arma de fogo. Mas isso nunca foi obedecido. O mas que tudo bem, está sendo dito aqui é outra coisa, ou seja, é o início de um processo de privatização. Isso, mas, se vai iniciar um processo de privatização amplo e restrito na economia brasileira, o mínimo que se tem que ter é que as pessoas sejam ouvidas sobre se querem isso ou não. Eu sou a favor que haja. Eu sou a favor que haja uma ampla mobilização com a população brasileira, e o povo decide se quer esse processo de privatização ou não. Porque senão fica fácil. Fica fácil pelo seguinte, e aí eu respeito, não estou falando especificamente do deputado Wilder, ele sabe disso. Uma parcela do PMDB foi para dentro da Petrobras, saqueou a Petrobras, ocupou diretorias, desviou recursos da Petrobras e agora defende que, para que você não tenha desvio em espaços públicos, necessariamente você tem que privatizar. Os mesmos que saquearam são aqueles que agora estão defendendo a privatização desse serviço. A gente não pode considerar isso natural sem que o povo seja sequer ouvido sobre essa possibilidade. Essa é a reflexão que eu queria fazer. Socos e chutes dele. Nascimento vai embora. Guaraci fica caído. Deixa o povo brasileiro decidir. Se o povo brasileiro decidir que quer esse caminho, eu vou ficar calado. Agora, o que não pode é as pessoas quererem colocar em prática um programa sem ouvir o povo. Isso não dá. Muito bem.
A favor do plebiscito, sempre me Deputados, posicionei dessa eu vou forma. aproveitar a concordância dos dois aí com relação à consulta popular, porque nosso tempo terminou. O Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara.